Na comemoração dos 30 anos de Casa Cor, o primeiro ambiente é do Michel Fará. O Michel que está aqui, que já fez Casa Cor, ficou um tempinho, acho que o ano passado não fez, mas esse ano volta. Não fez. Isso mesmo. Como é que foi o briefing que você recebeu dessa vez, Michel? Esse ano a Cris Ferraz ligou, né, perguntando se a gente queria fazer novamente a frente. A gente, esses anos todos, acabou fazendo sempre a entrada do Casa Cor, né? A Fará é uma empresa que trabalha com marketing de responsabilidade social e a gente ajuda a construir as cidades, né? Então a gente cuida de área pública, né? No modelo que a gente chama de parceria público-privado. Então a comunidade escolhe o local, a gente arranja um parceiro privado para pagar a conta e aí a gente pega as autorizações no público. Então a gente faz guias rebaixadas para deficiente físico, restauro de monumentos, essas praças que a gente vê aqui em São Paulo, essa empresa adota essa área, essa é a especialização da Fará. Então toda vez que a gente foi convidado era sempre para fazer a área externa que tem link com o que a gente faz. Sim. Bom, ela te falou, Michel, volta, vem fazer a área externa novamente. E tinha alguma alteração? Foi diferente de anos anteriores que você fez? Foi o primeiro local, né? A gente sempre fez nas outras entradas, acho que a gente já fez quase todas as entradas, né, aqui do Casa Cor. E a gente deu sorte que a calçada estava bem arrumada, que geralmente é o que mais dá trabalho. Né? E aí o que a gente arrumou foram as guias, né? Eu trouxe um elemento mais elegante e sóbrio, que são as moreias, né? E a gente tentou dar um ar mais elegante esse ano para a comemoração dos 30 anos. Legal, bom, desde o manobrista, desde a área de desembarque, já tem o trabalho do Michel. E essa é a preocupação, né? Da gente sempre estar fazendo um trabalho que ajude, que facilite o dia a dia das pessoas, né? Ou que melhore a qualidade de vida, né? Com plantio de árvore, essas coisas, ou que facilite o dia a dia. Então a gente pensou nesse canto, quando a Cris me falou que o pessoal dos manobristas iam ficar desse lado, a gente tentou fazer um local de apoio, ou para eles estarem sentados usando, ou para as pessoas que estão desembarcando o carro, mas estão esperando alguém chegar, ficar. Para quem quiser vir de bicicleta, né? Tem um bicicletário, que esse bicicletário foi desenhado pelo Índio da Costa, né? O nosso design. Ali é o logo do Michel Fará? E esse ano a Fará faz 30 anos também. Não, mas não é possível. Fará tem 30 anos. Como é que a empresa que já era do seu pai, é isso? O Fará já tem mais que 30. Eu fundei a empresa em 86. Que máximo! A gente foi fazer um trabalho na avenida, o prefeito na época era o Jânio Quadros, e a gente foi fazer um trabalho aqui nessa alça da cidade Jardim, que tinha uma grande favela, e aí ele ia mudar a favela, tinha feito as casas populares e estava levando eles, e aí a gente tinha que entrar e arrumar o jardim. Como ele não tinha parceiro, a gente se ofereceu a fazer esse primeiro trabalho, e aí eu me apaixonei com a mudança do entorno. Então tinha uma favela grande, as casas estavam meio abandonadas, sem pintar. Depois que a gente fez essa revitalização, eu comecei a reparar que as pessoas começaram a pintar a fachada, arrumar a praça. Então a gente gostou desse movimento todo, dessa multiplicação. E aí eu parei de fazer tudo o que eu fazia. A gente tinha confecção, tinha banco, e aí eu vim tocar. Eu fundei essa empresa para fazer essas melhorias urbanas, né? Que massa! Então você vende confecção? Vim de confecção. Que bom! 30 anos da Michel Fará, chama Fará... Fará Service. Fará Service. Tá ali o logo, eu vi. Então agora a gente entende que não é por causa dos 30 anos de Casa Cor, mas sim os 30 anos da empresa. E aí ficou bem comovido quando vocês chamaram a gente novamente para vir junto com os 30 anos da Casa Cor. Que comemoração bacana! Muito bacana. Muito legal. Bom, ele falou um pouquinho aqui do espaço de recepção de quem chega. Daí você já tinha falado que a calçada sempre é aquele momento crítico, porque nesse caso não estava tão detonado. Não estava tão detonado, mesmo porque o ano passado o Benedito Abuti já tinha feito. Mas chegou até aqui o trabalho do Benedito? Acho que não. Ele chegou até metade, né? Aí a gente completou o resto que faltava, arrumou essas guias, e tem uma história bacana aqui quando a gente estava fazendo a fachada, que tem uma colmeia de abelhas raras aqui. São abelhas de preservação, e a gente acabou preservando o local
né? E elas estão aí bem contentes aí. Como é o nome daquela abelhinha que não pica? Aquela pretinha, e tem uma colmeia bem aqui. Aí a gente até cercou melhor aqui essa calçada aqui, essa guia, para a gente estar protegendo elas um pouquinho mais, porque não existia esse trabalho aqui, né? Em volta das árvores, né? As golas das árvores, né? Então aí você repara ali, ó, olha aqui, ó. Então a gente tentou preservar aqui ao máximo, né? Não era dessa abelha que eu estava pensando, não. Essa é um pouquinho maior. Eu acho que estava pensando naquela jataí, né? Aquela pequenininha. Essa daí é um pouquinho maior. Não sei se pica ou não. Essa não pica. Que legal. Bom, aí vocês foram identificando esses pontos. Aqui fizeram essa proteção até um pouquinho maior. Em volta, sobre a proteção, a gente tem essas cascas. Casca de árvore, né? Foi um trabalho assim muito simples, né? A gente quis trazer a simplicidade esse ano e mostrar que com plantas não tão caras, porque moré é uma planta muito simples, né? Encontrada, que você consegue fazer algo elegante sem ter que despender muito dinheiro, né? Sim. Que esse é sempre o nosso desafio na rua, né? Como as pessoas pagam IPTU, já pagam por cuidar da cidade, quando eles querem fazer alguma coisa no externo, nosso grande desafio é sempre os budgets das empresas. Então cada vez mais apertados. Mais apertados. Então a gente tem que tentar trabalhar com espécies que dão pouca manutenção e que ficam sempre bonitas, né? Então a gente quis passar esse sentido para cá, que com poucos elementos, né? Então a gente colocou as resedás, né? Que são árvores mais resistentes e que não crescem muito, não atrapalhando a fiação, né, que são árvores que a gente usa em canteiro, e a moréia, que é uma planta muito resistente para São Paulo, porque apesar dos estudos dos paisagistas, São Paulo tem um tipo diferente de ar e por conta da poluição? Por causa da poluição, do asfalto. Então você tem áreas, por exemplo, a Avenida Tajurás, que é o caminho para vir chegar a Casa Cor, ali como o canteiro é fino, deve ter uns 40 centímetros, você tem muito asfalto, então em épocas de verão ela chega até 40, 50 graus ali naquele ecossistema. Então é quase vegetação desértica, né? Então a gente tenta trabalhar sempre com essas plantas que têm bulbos, né? Que dão pouca manutenção, dão flores na época certa, né? Nossa, o Michel é a pessoa ideal para a gente fazer as perguntas que os internautas sempre mandam quando a gente conversa com paisagistas. Eles sempre mandam essas perguntas. Acho que agora o Michel vai poder resolver todas elas. Eles sempre perguntam, por exemplo, que árvores podem colocar na calçada que não levante a calçada. Você deve ter ouvido essa pergunta tantas vezes. Então eles fazem também. Então, a resedá é uma delas, que é uma árvore que não tem muita raiz, ela não cresce tanto. Você tem a bauínia ou pata de vaca, que a folha dela parece uma pata de vaca. A quaresmeira também, que é uma árvore que cresce pouco e ajuda, né? E você tem falado de árvores que crescem pouco, e a gente tem reparado, algumas cidades têm bastante, são bem arborizadas, mas com plantas com uma densidade um pouco menor. Se a gente quer uma árvore como... A gente não vai ter mais uma árvore como essa em São Paulo, é isso? Quando acabarem essas, morreu, acabou? Não tem, você tem bastante tipiúna ainda, essa é uma tipiúna... Tipiúna é um tipo que você recomendaria para alguém ter numa calçada? Eu não recomendaria ficus, né? Ficus ele dá uma raiz muito grande, né? Apesar que agora a gente está fazendo 2 trabalhos muito interessantes. Um é com o biólogo chamado Ricardo Cardim. Sim, conheço. Que ele é bárbaro, e a gente criou um projeto chamado Floresta de Bolso. Então a gente está resgatando a Mata Atlântica original. Porque a grande maioria das plantas que hoje a gente tem em São Paulo, elas vieram de fora, né? Na época de Dom Pedro II, ele começou a importar muitas plantas de fora para fazer o jardim, e são essas plantas que a gente conhece hoje, e a Mata Atlântica foi deixada um pouquinho de lá. Então a gente planta elas muito mais próximas uma da outra, né? O espaçamento geralmente é entre 8 e 15 metros uma da outra. Essa a gente adensa ela bem para ela ficar brigando, e essa disputa faz ela crescer mais rápido. Então de 6 a 8 meses a gente tem uma mini floresta da Mata Atlântica, e aí a gente com isso vai atraindo a fauna de novo. Original. Mas o que seria? O pau-brasil por exemplo? O Brasil... Não, mas você tem alguns tipos de plantas, como
uma palmeirinha que traz o tucano do bico verde. Que tem muito na USP, tucano de bico. É isso aí. Então, por quê? Eles passam por cima de São Paulo, mas eles só descem quando eles veem o tipo de alimentação a palmeira. Então a gente está resgatando isso, né? E o outro projeto também com o Ricardo Cardim e com o Hugo França, e junto com o Chico Zorzetti da Companhia de Restauro, a gente boa! A gente está restaurando e recuperando aquela Figueira das Lágrimas. Sim! Junto com o Lauro também. Sim, no ano passado, no DW, a gente até teve acho que foi um leilão. Um leilão de uma peça do Hugo, né? E aí com isso daí eles já fizeram 12 clones, né? Então na realidade hoje a gente tem 12 clones de 200 anos, né? Que vão ser plantados em parques municipais e foram feitas mais 300 mudas. Agora a gente está vendo, junto ao Chico Zorzetti, junto ao DPH, para a gente reformar todo o sítio onde está a Figueira das Lágrimas, que, para quem não sabe, é o ser vivo mais velho de São Paulo, né? É uma árvore onde a Estrada das Lágrimas, ela fica lá no Ipiranga, era o caminho entre o Ipiranga e o Porto de Santos. Então as pessoas paravam debaixo dessa árvore para chorar. Suas saudades. E ali foi o caminho onde o Dom Pedro I passou para proclamar a independência do Brasil. Então ele passou por lá. A gente tem uma identificação lá perto da Figueira das Lágrimas? Não tem. Então esse é o trabalho que a gente está trazendo agora para o DW, né, desse ano, de estar desenvolvendo esse projeto, e acho que o Hugo França também vai dar outra contribuição, outra peça para a gente terminar esse trabalho da recuperação desse sítio. Nossa, que bacana, você está super bem acompanhado nesses processos todos. Bom, hoje quem mora em São Paulo e quer quer tratar a sua calçada, colocar plantas até, eventualmente plantas que são da região, procura quem? Porque eu sempre recomendo o Ricardo Cardim. O Ricardo Cardim é bárbaro, ele é ótimo. Você tem vários, você tem o Marcelo Faisal. Eu, na verdade, eu sou administrador, né? Eu fiz administração, me formei em administrador, mas eu fiquei apaixonado por essas reurbanizações, né? Calçada, a gente fala com a Intercity, que é a nossa parceira aqui, né? Que faz um trabalho bárbaro desse piso podotátil, né? Mas assim, os elementos que a gente tem que preocupar quando a gente faz uma calçada é sempre deixar ela desimpedida, né, para as pessoas com deficiência estar podendo transitar normalmente, tentar colocar um podotátil, né, para as pessoas com deficiência visual conseguir caminhar. E nesse caso aqui que o Denis está mostrando é justamente esse espaço. Esse espaço a gente tentou fazer nesse espaço esse processo para as pessoas conseguirem seguir até a nossa entrada aqui. Sim. Mas assim, é sempre essa preocupação de deixar um espaço livre, né? Repensar mesmo se a calçada tiver menos que 1,5 m, de não ficar colocando vaso, banco, né? Deixar ela o mais livre possível. Evitar de deixar buraco em calçada, né? Para as pessoas não tropeçarem, não se machucarem, porque isso é uma responsabilidade de todos, né? O que a gente fala que o jardim da nossa cidade é a extensão do jardim da nossa casa, né? Sim. E a cidade ficou bárbara depois com essas ciclovias, aqueles equipamentos de ginástica que somos nós que instalamos também. Ah, vocês? Por São Paulo inteiro. Que são tem na USP, inclusive no Centro de Prática Esportiva. Isso, a gente acabou de instalar lá também uma academia ao ar livre gratuita. Também. Vocês que fizeram também. Michel, então a gente já interage há muito tempo e não se conhecia. É um prazer estar falando com você. Muito prazer é meu, prazer é meu. E assim, a Casa Cor, que a gente gosta bastante, eu sempre fui um visitante da Casa Cor, acho que desde as primeiras, né? Sim, provavelmente 30 anos de, Michel fala 30 anos de Casa Cor. A gente vem assim desde os primeiros, não sei se foi desde o primeiro, mas com certeza do segundo, terceiro, sim. Que legal. Onde eram as duas senhoras, né? A Yolanda e a Angélica. Isso, e a Cris Ferraz, né, que está desde o começo, né? Que legal. Bom, então a gente quer um pouco da história de Casa Cor e um pouco da história de São Paulo, da cidade. Pelo menos essa história mais recente pode conversar com você, né? Se quiser, eu estou à disposição, viu, Marcinha? Você tem aí meus contatos. Como é que faz? Você tem um Instagram? Como é que as pessoas podem te procurar e conhecer mais o seu trabalho? Olha, a gente tem o nosso website, né, que é faraservice.com.br. Instagram é fservice.
Mas assim, se quiser mandar para a TV Casa Cor alguma pergunta, né, e a gente te ajuda a responder. Então, estamos à disposição. Te encaminho e já te convido para um programa sobre alguns pontos da cidade que você poderia mostrar pra gente, falar, olha, presta atenção em como isso aqui mudou. De repente pode ser legal. Ah, isso é bacana. Então tá combinado. Em agosto, Casa Cor na rua. Casa Cor na rua, a gente faz no mês de agosto, porque agora tem Casa Cor no Paraná, depois tem Casa Cor no Rio Grande do Sul, depois a gente volta para São Paulo para a época do Design Weekend, a gente volta a falar com você. Tá, combinado? Assim, foi um prazer. Obrigado, o prazer foi meu. A gente continua agora com TV Casa Cor ao vivo e daqui a pouco a gente volta com outras entrevistas mostrando o ambiente de Casa Cor.